E se a ascensão da democracia no século XX não tivesse sido um triunfo, mas sim um erro catastrófico? Hoje, a gente vai mergulhar numa fonte que, olha, vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente aprendeu sobre a história política moderna. Para a gente entender de onde vem essa ideia, que é bem radical, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para 1914. Pensa bem, em só 4 anos, o mapa político da Europa, que por séculos foi dominado por monarquias, foi totalmente redesenhado. E foi ali que começou a era das repúblicas democráticas. Normalmente, a gente aprende que isso foi puro progresso, certo? Um avanço. Mas a fonte que a gente está analisando hoje joga uma bomba nessa ideia. Ela faz uma pergunta bem chocante. E se essa transformação toda foi, na verdade, um desastre gigantesco? Um que abriu caminho para os horrores que estavam por vir? Então, vamos começar explorando exatamente isso, essa passagem de reis a presidentes. Porque o fim da Primeira Guerra Mundial foi muito mais que o fim de uma guerra, né? Foi, na verdade, o colapso de uma ordem mundial inteira, uma que tinha moldado a Europa por séculos. E a escala disso é absurda. Tenta imaginar. Impérios gigantescos como o russo, o alemão, o austro-húngaro, todos governados por dinastias super antigas, simplesmente, desapareceram em 4 anos. Foram varridos do mapa por uma onda de republicanismo democrático. E aí vem a pergunta, como é que isso aconteceu tão rápido? Bom, segundo o autor da nossa fonte, isso não foi um acidente de percurso, não. Foi o resultado de uma coisa bem específica. A guerra se transformou numa missão ideológica. E o que ligou o interruptor dessa missão? O ponto de virada, segundo a fonte, foi a entrada dos Estados Unidos na guerra com o presidente Woodrow Wilson. Foi isso que pegou um conflito que era essencialmente uma disputa de território na Europa e transformou no que o autor chama de uma cruzada ideológica global. A partir daí, o objetivo nublou. A coisa não era mais só sobre derrotar a Alemanha. O jogo ficou maior. O plano era desmantelar de vez a velha ordem das monarquias. E essa ordem toda era personificada por um império em especial. E qual era esse império? Surpreendentemente, o alvo principal dessa cruzada não era a Alemanha, mas sim o Império Austro-Húngaro. A fonte argumenta que a dinastia dos Habsburgos era vista como o grande obstáculo para um mundo democrático. E essa, digamos, animosidade ideológica acabou selando o destino daquele império. Ok, mas a pergunta que não quer calar é: por que, afinal, essa mudança para a democracia seria um desastre? Para entender o raciocínio por trás disso, a gente precisa entrar na teoria central da fonte. E ela é toda baseada numa comparação bem interessante entre reis e políticos, usando a ideia de propriedade. A proposta aqui é a seguinte: esquecer um pouco aquela imagem romântica de reis e rainhas. Em vez disso, a fonte analisa a monarquia e a democracia de um jeito bem frio, quase como um negócio. De um lado, a monarquia é vista como um governo de propriedade privada. Do outro, a democracia é um governo de propriedade pública. E essa tabela resume a ideia perfeitamente. Pensa assim: o rei é o dono do país. Como qualquer dono, ele tem um incentivo enorme para cuidar do seu patrimônio a longo prazo, para deixar algo de valor para os seus herdeiros. Já o político eleito é mais como um zelador temporário. O incentivo dele é extrair o máximo de valor no curto prazo, durante o seu mandato, antes que o próximo chegue. Então, essa diferença de incentivo entre o dono de longo prazo e o zelador de curto prazo é o ponto-chave de toda a análise. É com essa lente que a fonte nos convida a olhar de novo para a história do século XX e, quem sabe, ver tudo de uma forma completamente diferente. E agora a gente entra numa parte bem interessante da análise, que é um exercício de imaginação, mas um exercício poderoso. E se os Estados Unidos tivessem ficado na deles e não tivessem entrado na Primeira Guerra Mundial? O cenário alternativo que a fonte desenha é impressionante. A ideia é que, sem a intervenção americana, a guerra provavelmente terminaria num empate, numa paz negociada. Com isso, as monarquias teriam sobrevivido. E o ponto mais crucial de todos, aqueles vácuos de poder que permitiram a ascensão do comunismo, do fascismo e do nazismo, simplesmente não teriam existido. E o custo humano dessa decisão de intervir? A estimativa que a fonte apresenta é pesada. Mais de 100 milhões de vidas. Vidas que foram perdidas para os regimes totalitários e para a Segunda Guerra Mundial que, nesse cenário alternativo, talvez nunca tivessem acontecido. Então, a conclusão é, no mínimo, chocante. Nessa perspectiva, o tão celebrado triunfo da democracia
não foi progresso nenhum. Pelo contrário, foi o gatilho para um declínio civilizacional. Um erro que acabou definindo o século mais sangrento da história da humanidade. Mas se engana quem pensa que a discussão para por aí, numa simples preferência pela monarquia em vez da democracia. Não. O argumento vai muito mais fundo e começa a questionar a própria ideia de Estado. Para isso, o autor define o Estado de uma forma bem específica. É quem tem o monopólio territorial sobre duas coisas: a tomada de decisão final, ou seja, a justiça, e a cobrança de impostos. E o argumento é que qualquer monopólio desse tipo já nasce com um problema fundamental. Não importa se quem está no comando é um rei ou um presidente. Certo. Então, se o Estado, seja ele qual for, é o problema, qual seria a solução? A fonte apresenta uma alternativa radical, chamada de ordem natural. Imagina uma sociedade onde tudo é privado, onde serviços como justiça, polícia e defesa são fornecidos por diferentes agências, competindo entre si no mercado livre, sem um monopólio central controlando tudo. E é aqui que o argumento chega no seu ponto final. A crítica, no fundo, não é sobre qual tipo de Estado é melhor. A pergunta é se a própria existência do Estado se justifica. E essa ordem natural é apresentada como a única solução teórica que resolve de vez os problemas que, segundo a fonte, vêm com qualquer forma de governo estatal.